Eu vinha contando os dias, riscando-os em caixinhas bem organizadas num calendário preso acima da minha mesa. Cada pagamento, cada hora extra, cada investimento que eu havia cuidado com paciência ao longo dos anos me levou até aquele momento. Aos 36 anos, eu podia finalmente dizer em voz alta: a casa é minha, quitada por completo. Quando contei ao meu pai, esperava orgulho, talvez até um raro sorriso do homem que sempre mediu valor em propriedade e permanência. Em vez disso, Rodrigo calava e jogou a cabeça para trás e riu um som baixo, desdenhoso, que reverberou no meu peito. Ótimo, disse ele, ainda sorrindo, mas com os olhos frios. Agora arrume suas malas. Seu irmão vai se mudar por um tempo. Achei que tinha escutado errado. Os papéis ainda estavam quentes com o carimbo do banco, guardados com cuidado na minha bolsa. Eu tinha imaginado esse dia como um presente para nossa família, uma forma de honrar a memória da minha mãe. Mas, do outro lado da mesa, Malcolm já se recostava na cadeira como um rei avaliando novas terras. Então eu fico com a suíte principal, disse-ele despreocupado, como se meus anos de sacrifício fossem apenas uma transação feita em nome dele. O tom carregava a mesma facilidade que o acompanhará a vida inteira. O escudo de nosso pai sempre foi dele. Minha boca secou. Eu queria discutir, gritar a verdade até que as paredes a devolvessem em eco. Mas, em vez disso, permaneci imóvel, enquanto a humilhação me invadia em ondas. Cada noite longa, cada escolha de me privar para que aquela casa pudesse existir, tudo pareceu desmoronar naquele instante. O orgulho que eu havia levado para aquela sala já não existia mais, restando apenas as arestas afiadas da traição e a primeira centelha de algo mais duro começando a se formar dentro de mim. A dor da risada do meu pai me arrastou de volta para memórias que eu tentei enterrar por anos. Toda a minha infância foi medida contra a sombra de Malcolm, embora ele nunca tivesse carregado o mesmo peso que sempre se esperava de mim. Quando eu tinha 12 anos, voltei para casa com um boletim cheio de notas máximas, fruto de noites estudando sob a luz fraca de um abajur. Meu pai mal ergueu os olhos do jornal, oferecendo apenas um aceno de cabeça. Na semana seguinte, Malcolm trouxe um boletim marcado por notas C, e Roderick deu-lhe um tapinha nas costas, dizendo: pelo menos você passou, filho. Esse era o padrão meu melhor era esperado, enquanto a mediocridade dele era celebrada. Depois da morte da nossa mãe, o desequilíbrio se aprofundou. Ela tinha sido a única a notar meus esforços, a sussurrar palavras de incentivo quando eu queria desistir. Sem ela, a casa ficou mais pesada, e o olhar do meu pai mais severo. De repente, eu era quem precisava cozinhar, limpar, assumir os papéis silenciosos que antes pertenciam à minha mãe, enquanto Malcolm vagava livremente, protegido por desculpas. No ensino médio, arrumei empregos de meio período, primeiro no restaurante da esquina, depois como tutor de crianças do bairro. Cada dólar que eu ganhava ia para a poupança ou para ajudar a pagar as contas. Enquanto isso, Malcolm passava as tardes nas quadras de basquete ou estirado no sofá com os amigos, a televisão a todo volume. Se as tarefas da casa ficassem por fazer, meu pai me repreendia por não dar conta, sem nunca se voltar para Malcolm, que escapava sorrindo. Quando chegou a hora de ir para a faculdade, eu já havia aprendido a não esperar justiça. A responsabilidade grudava em mim como uma segunda pele, enquanto Malcolm flutuava pela vida com a confiança inabalável de que alguém sempre estaria lá para ampará-lo. Aqueles anos haviam gravado a verdade nos olhos do meu pai: um filho não podia errar, e o outro jamais poderia ser suficiente. O eco daquela lição foi o que fez as palavras dele, à mesa de jantar, cortarem tão fundo. Quando entrei na vida adulta, achei que estava entrando na liberdade. Em vez disso, encontrei-me acorrentado à mesma casa que pesava sobre mim desde a infância. Numa primavera, o telhado começou a vazar e, enquanto Malcolm deu de ombros dizendo que era problema do pai, fui eu quem ligou para os empreiteiros, comparou orçamentos e, em silêncio, colocou a conta no meu cartão de crédito. Quando o aquecedor quebrou, mergulhei nas economias que vinha guardando para a pós-graduação. Os folhetos de viagem que eu costumava manter guardados na gaveta viraram papel de rascunho para listas de compras. Cada sacrifício se dobrava cuidadosamente dentro do próximo, até que eu mal conseguia distinguir onde meus próprios sonhos terminavam e o dever começava. Dizia a mim mesmo que era temporário, que quando a casa estivesse em ordem, quando meu pai estivesse seguro, eu finalmente faria a viagem para a Itália que planejava desde a faculdade ou me inscreveria naquele mestrado em Boston. Mas cada ano se confundia com o seguinte, e minhas responsabilidades só se multiplicavam. Rodrigo nunca me agradeceu.
Falava como se eu estivesse apenas cumprindo o que se esperava, preservando o legado dele. É seu dever, repetiu mais de uma vez, com um tom plano, definitivo. Nunca chamou de presente, embora cada pagamento arrancasse um pedaço do meu futuro. Ainda assim, eu pagava, mês após mês, ano após ano. Eu assumi a hipoteca, convencida de que um dia ele olharia para mim e veria não apenas uma filha, mas uma mulher que carregou a família inteira nas costas. Imaginei que ele sentiria orgulho, ainda que em silêncio, quando a dívida finalmente fosse quitada. O que eu não percebia, naquela época, era que o orgulho que eu tanto desejava já havia sido entregue a um filho que nunca levantou um único peso. E essa verdade começou a se revelar na noite em que Malcolm se recostou na cadeira como se já fosse dono das paredes que eu havia lutado para manter de pé. A noite em que meu pai decidiu fazer o seu anúncio. O ar na sala de jantar estava pesado de expectativa. Ele tinha convocado um jantar de família, embora nós dois soubéssemos muito bem o que isso significava. Mais uma encenação em que Malcolm seria a estrela e eu, apenas o papel de apoio. A mesa estava posta, o assado fumegante, o vinho servido, mas o calor era só de aparência. No meio da refeição, Roderick pigarreou e pousou a taça na mesa com um tilintar seco. Agora que a casa está finalmente quitada, é hora de fazer o que é melhor para a família, declarou. Seus olhos se voltaram para Malcolm com algo muito próximo do orgulho. Seu irmão vai se mudar. Fiquei paralisada, o garfo suspenso no ar. Malcolm sorriu, se espreguiçando com preguiça, como se a casa já tivesse se moldado ao conforto dele. Eu fico com a suíte principal, disse, com um sorriso de canto. É maior, e eu sempre gostei daquela vista. As palavras me cortaram por dentro. Meus anos de sacrifício estavam sendo apagados em uma única noite, e ninguém parecia notar a devastação estampada no meu rosto. Forcei-me a falar, minha voz firme apesar do tremor no peito. Esta é a minha casa. Fui eu quem pagou por ela. Cada parcela, cada reparo, foram meus. Roderick fez um gesto de desdém, a irritação lampejando em seus olhos. Não seja emotiva, Ara. Isso não é sobre você. É sobre a família. Aquela palavra família caiu sobre mim como uma pedra. Para ele, família significava o conforto de Malcolm e o meu silêncio. A humilhação queimava, mas por baixo dela começava a se formar uma calma dura, inabalável. Coloquei o garfo sobre a mesa, juntei as mãos e deixei a tempestade da autoridade do meu pai se despedaçar inutilmente contra mim. Então me inclinei para a frente, fitando-o com uma firmeza que ele não esperava. Confira a escritura de novo, murmurei. A sala mergulhou em um silêncio atônito. O sorriso de escárnio de Malcolm vacilou, e o rosto do meu pai empalideceu como se tivesse acabado de ver a ponta de uma verdade que nunca quis enfrentar. Por um longo instante, ninguém se moveu. A faca de meu pai pairava sobre o prato, os nós de seus dedos esbranquiçados no cabo. Malcolm soltou uma risada nervosa, do tipo que usava sempre que achava que alguém estava blefando. O que isso quer dizer? Perguntou, o sorriso trêmulo. Respirei fundo, controlada. Quer dizer que a escritura não está no seu nome, pai. Nem no nome de Malcolm. Está somente no meu. Eu fui a única a fazer os pagamentos, a única a assinar os papéis. Esta casa pertence a mim. Roderick bateu a mão na mesa, fazendo os talheres tremerem. Não seja ridícula. Explodiu. Fui eu quem. As palavras dele vacilaram, e pela primeira vez vi a hesitação cruzar seu rosto. Ele não havia assinado um único documento. Tinha deixado cada detalhe para mim, dispensando como algo que as mulheres eram melhores em lidar. Malcolm se remexeu, inquieto. Pai, ela não pode estar falando sério. Você disse? Eu disse o que acreditava, retrucou Roderick, mas sua voz já não tinha o mesmo trovão de antes. Seus olhos se moveram nervosos em minha direção, procurando rachaduras na minha postura. Mas eu não tinha nenhuma a oferecer. Com calma, abri o envelope pardo que carregava na bolsa desde a visita ao banco. Deslizei a cópia da escritura sobre a mesa. Meu nome saltava em tinta preta diante deles. O silêncio que se seguiu foi quase doce. Vocês nunca perguntaram, disse suavemente. Assumiram, e eu deixei, porque pensei que um dia a verdade não importaria tanto quanto a família que ela protegia. Mas agora vejo que importa mais do que qualquer coisa.
O peso na sala mudou pela primeira vez. Não era mais meu pai ditando regras, nem Malcolm reivindicando um espaço que nunca havia conquistado. Era eu. Os rostos deles mostravam que nunca tinham realmente considerado o quanto eu havia sacrificado, o que me custou manter aquela casa de pé. E, naquele momento, percebi que a clareza não bastava. Havia chegado a hora de agir, não apenas de me defender. Eu não deixaria que meus anos de silêncio terminassem em mais uma desconsideração. A casa era minha, e junto com ela vinha o poder que eu conquistara. Na noite seguinte ao jantar, sentei-me à escrivaninha com a escritura aberta à minha frente. Os papéis que antes me pareciam um fardo agora eram afiados como uma lâmina. A lembrança do choque no rosto do meu pai se repetia na minha mente. A descrença de Malcolm ecoava como um tambor oco. Por anos, eu tinha sido a calada, a confiável, a que nunca reagia. Essa parte de mim havia acabado. A primeira ligação que fiz foi para minha advogada, a paciente senhora Harding, que havia cuidado da papelada do meu refinanciamento. Expliquei tudo a exigência do meu pai, a presunção arrogante de Malcolm, a ameaça de me arrancar da casa que só eu havia mantido de pé. Ela não pareceu surpresa. Vamos garantir que seus direitos estejam protegidos, disse com firmeza. Em poucos dias, ela providenciou novas fechaduras, garantindo que apenas minhas chaves pudessem abrir as portas. Atualizamos todos os documentos relevantes, contas de serviços, seguro, registros da prefeitura, eliminando qualquer ambiguidade sobre a propriedade. Então, minha advogada sugeriu algo que deixou meu peito mais leve, um aviso de termos de ocupação. Se meu pai ou meu irmão tentassem se mudar sem o meu consentimento, poderíamos emitir uma notificação oficial de despejo respaldada pelo tribunal. A ideia de ter a lei ao meu lado era como respirar ar fresco depois de anos de sufocamento. Enquanto eu agia em silêncio, meu pai fazia barulho. Vizinhos me paravam na calçada com sorrisos polidos, mas curiosos, dizendo que tinham ouvido falar que Malcolm em breve assumiria a casa. Um deles chegou a perguntar se eu estava planejando me mudar para um lugar menor. Eu apenas sorria, os lábios apertados, sem oferecer nenhuma correção. Que pensassem o que quisessem. A verdade chegaria em breve. De volta à casa, caminhei por cada cômodo, as paredes ainda pesadas com anos de sacrifício. Pela primeira vez, no entanto, eu não me sentia presa. Eu me sentia firme. A fundação sob meus pés não era apenas concreto e madeira. Era prova de que eu tinha sobrevivido e de que era mais forte do que eles jamais imaginaram. Meu pai acreditava que me tinha encurralada, que sua palavra era definitiva. O que ele não via era que eu já havia começado a mover as peças, e o tabuleiro não pertencia mais a ele. Na manhã seguinte à finalização da papelada, arrumei uma pequena mala e saí antes do amanhecer. Eu queria espaço, um respiro de distância para deixar o próximo passo se desenrolar sem a minha presença preenchendo o ar. A casa estava imóvel, o silêncio quase cerimonial quando fechei a porta atrás de mim. Quando o sol nasceu, Roderick deve ter esperado os sons familiares de mim na cozinha, a cafeteira borbulhando, o ritmo de um lar que ele sempre presumiu que o serviria. Em vez disso, os cômodos permaneceram quietos. Malcolm desceu as escadas cambaleando, bocejando, apenas para parar de repente diante da porta da frente. Colado cuidadosamente no vidro estava o aviso, carimbado e selado, declarando em preto e branco que a propriedade pertencia somente a mim e que ninguém tinha direito de entrar, ocupar ou alterar a residência sem a minha permissão explícita. Qualquer tentativa seria motivo legal para despejo. Eu não estava lá para ver, mas podia imaginar o momento, Malcolm arrancando o papel, os olhos correndo pelas linhas, a confusão crescendo. Pai! Deve ter chamado, a voz falhando de incerteza. Roderick, ainda no comando em sua própria mente, certamente teria arrancado o aviso das mãos dele. Lido uma vez, duas, antes de arremessá-lo sobre a mesa como se a pura força pudesse fazer as palavras desaparecerem. A raiva viria em seguida. Raiva por ter sido desafiado, por perceber que a autoridade que ele usava como uma coroa não passava de um manto emprestado. Vizinhos, atraídos pelo barulho, se demoravam na beira de seus jardins. Sussurros se espalhavam rápido pela rua como o orgulhoso patriarca havia sido surpreendido, como a filha que ninguém notava tinha assumido o controle em silêncio. Quando voltei mais tarde naquela noite, o ar ao redor da casa carregava um peso diferente. A ilusão da dominação deles havia se quebrado, e tudo o que restava era um silêncio mais alto do que qualquer grito.
Assinei o contrato do apartamento sem hesitar, a caneta deslizando suave, como se também entendesse o significado daquele momento. O prédio erguia-se no centro da cidade, vidro e aço contra o horizonte. Nada parecido com a velha casa, com sua varanda afundada e cortinas pesadas. Esse lugar era meu, comprado com as economias que eu havia guardado em silêncio. Cada dólar, uma rebelião discreta contra anos de desprezo. Na primeira noite em que me mudei, desfiz as malas devagar, colocando livros nas prateleiras na ordem que eu mesma escolhia, escolhendo cores ousadas para as paredes em vez dos tons apagados que meu pai sempre insistira serem respeitáveis. Um pequeno canto de leitura dava vista para a cidade. O murmúrio da vida lá fora era o lembrete de que eu finalmente fazia parte de algo maior do que o ciclo interminável de sacrifícios. A liberdade se infiltrava nos cantos dos meus dias. Entrei para um clube do livro em um café local, onde as conversas transbordavam das páginas em risadas e histórias que eu nunca tinha ousado compartilhar antes. Colegas dos quais eu havia me afastado durante os longos anos de responsabilidades reapareceram, e eu me permiti jantares, caminhadas noturnas e a simples alegria de pertencer sem julgamento. O que mais me marcou foi o silêncio, não o silêncio sufocante da casa do meu pai, pesado de expectativas, mas uma paz que parecia conquistada. Ninguém invadia meu espaço exigindo explicações. Ninguém diminuía meu trabalho como algo sem valor. A cada manhã, eu passava o café e abria o notebook na cozinha iluminada pelo sol, respondendo a ninguém além de mim mesma. Pela primeira vez, eu não era apenas a filha que carregava os fardos da família. Eu era uma leitora, profissional, amiga, mulher sem pedir desculpas por existir. E enquanto aprendia a respirar de novo, o telefone começou a tocar, trazendo o número familiar que um dia eu atenderá sem hesitar. Na primeira vez que atendi, a voz dele já vinha trêmula. Roderick não se preocupou com gentilezas, apenas despejou uma torrente de reclamações. O telhado estava vazando outra vez. As contas de serviço se acumulavam, e Malcolm, após semanas de promessas, ainda não havia encontrado um emprego. A casa que eu mantivera de pé por anos estava desmoronando sem minhas mãos para remendar suas rachaduras. Você precisa voltar, ele disparou, a autoridade no tom já gasta, mas ainda agarrada à velha forma. Por respeito a esta família, você precisa assumir. Esta é a sua responsabilidade. Fiquei em silêncio, o peso das palavras dele escorrendo por mim como chuva contra o vidro. Minha mente revisitava cada momento em que fui desprezada, cada sacrifício reduzido a nada mais do que dever. Quando ele parou, esperando meu consentimento, deixei o silêncio se alongar. Então disse, firme: isso não é problema meu. A linha ficou completamente muda, e eu soube que ele não esperava encontrar resistência. Eu quase conseguia imaginar o rubor vermelho subindo pelo rosto dele. Em algum lugar atrás, ouvi a voz abafada de Malcolm, elevada em discussão. Roderick rebateu, e em segundos os dois estavam gritando um sobre o outro. Malcolm o acusava de mentir, de não ter se preparado. Roderick acusava Malcolm de desperdiçar a vida, de ser nada além de um peso. A unidade que antes usavam contra mim havia se despedaçado, virado para dentro, áspera e amarga. A fortaleza de privilégios deles desmoronava por dentro. E, pela primeira vez, eu não senti vontade de resgatá-la. Quando a ligação terminou, larguei o telefone, o eco da briga se apagando no nada, e voltei para a calma da minha própria vida, onde a paz esperava pacientemente para ser reclamada. O apartamento tinha se tornado mais do que um lugar para morar. Era a prova de que eu podia existir fora da sombra da obrigação. A cada manhã, eu acordava sem o peso das exigências de outra pessoa pressionando meu peito. Eu trabalhava. Eu lia. Eu ria. E o silêncio que antes me sufocava tinha se transformado em algo suave, algo escolhido. Numa manhã de domingo, dirigi até o cemitério, o ar frio e parado. O nome da minha mãe estava gravado na lápide, desgastado pelos anos de intempéries. Mas a visão nunca deixava de me fortalecer. Ajoelhei-me, afastei as folhas e deixei que as palavras que carreguei por tanto tempo finalmente encontrassem seu lugar. Eu mantive a casa de pé o máximo que pude por você. Mas agora eu sei que o amor não se prova apenas pelo sacrifício. A dignidade também importa, e essa será a minha herança. Fiquei ali por um tempo, deixando o silêncio se assentar, imaginando o sorriso dela se pudesse ver a mulher em que me tornei, não curvada, não silenciada, mas sem medo de ir embora. De volta à cidade, a vida seguiu em frente.
Vizinhos acenavam, amigos ligavam, e eu descobria novas rotinas que pertenciam inteiramente a mim. Roderick e Malcolm, ouvi dizer, continuaram na casa em ruínas que eles mesmos criaram, discutindo, culpando, afundando sob o peso de um direito que já não conseguiam sustentar. Eu não os ressentia mais. Simplesmente os deixei ir. As correntes que eles haviam me prendido tinham se dissolvido, e em seu lugar havia algo mais forte que paredes ou escrituras. Uma casa quitada não significa nada se ainda falta respeito.